Um círculo está inscrito em um quadrilátero ABCD. Seja T o ponto de tangência do lado DA com o círculo, sabe-se que as medidas dos lados AB, BC e CD formam nesta ordem uma progressão aritmética crescente de números inteiros e que a medida do lado DA é 3. Considerando que a medida do segmento TA é um número inteiro, as medidas dos lados AB, BC e CD são respectivamente. Aí ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Galerinha, antes da gente começar a trocar uma ideia sobre o exercício, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Essa sua atitude ela é fundamental para que a gente continue gravando para vocês. Bom, galera, então de uma maneira geral, primeiro vamos fazer um estudo das propriedades envolvidas quando a gente tem um círculo que está inscrito em um quadrilátero. Então, sem perder a generalidade, vamos colocar aqui um quadrilátero qualquer, sem dar nenhuma especificidade a ele. Ou seja, eu não estou falando que tem lados paralelos, não estou falando que ele tem os ângulos iguais, eu simplesmente vou falar que existe um quadrilátero e dentro dele tem uma circunferência inscrita, ou seja, a circunferência ela tem que tangenciar todos os lados do quadrilátero, ou seja, ela tem que ter um ponto de tangência aqui, outro ponto de tangência aqui, outro aqui e outro aqui. O que seria o ponto de tangência? É um ponto em que o lado vai encostar na circunferência, apenas encostar. Ela não vai cortar a circunferência, ela só vai encostar, beleza? Bom, como a questão é uma questão de circunferência, o aluno do Aulas a Mais já sabe que a gente deve, então, marcar os raios, ou seja, ligar o centro nos pontos de contato. E ponto de tangência é um ponto de contato. Então eu vou marcar aqui e eu também vou marcar aqui. E a gente vai fazer um estudo apenas desse canto e eu vou pedir para vocês visualizarem que esse canto poderia ter sido qualquer um desses quatro aqui. Um segmento que é tangente ou uma reta que é tangente, ela faz 90 graus com o raio. Veja, se ele vai encostar em apenas um ponto, é razoável perceber que o raio vai dividir esse ângulo de 180 graus em duas metades. Ou seja, aqui vale 90, aqui vale 90. E do outro lado também vai valer 90 graus. Agora perceba uma coisa interessante, ainda vendo esse canto do quadrilátero, vamos unir como centro também da circunferência e a gente vai perceber a formação de dois triângulos, aqui o triângulo de cima e o triângulo de baixo. Veja, tanto o triângulo de cima quanto o triângulo de baixo possui essa hipotenusa em comum. Fora isso, eles também, os dois catetos aqui, esse cateto desse triângulo e esse cateto desse triângulo, também de mesma medida, justamente porque a gente sabe que é o raio dessa circunferência. Ora. Então, se eles têm a mesma hipotenusa e se eles têm o mesmo cateto, então, por consequência, nós podemos concluir categoricamente que o outro cateto também vai ser igual. Você pode pensar no teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado. Isso vale para os dois triângulos. É a mesma hipotenusa e o mesmo raio. Logo, também nós podemos categoricamente concluir que esse triângulo aqui de cima, ele é igual, ele é congruente a esse triângulo aqui de baixo. Então, por consequência, a gente sabe também que esse ângulo vai ser igual a esse ângulo, já que eles são o mesmo triângulo, e também esse ângulo aqui vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui. Não necessariamente esses dois ângulos são iguais, mas sempre que a gente tem aqui uma bola e duas retas que se tangenciam, sendo para cá ou em qualquer um desses cantos, o centro dessa circunferência vai ser a bissetriz dessas duas retas. Perfeito. Agora, o que essa propriedade tem a ver com o exercício? O exercício, ele deu muitas características da figura que ele está propondo. Como eu vou pensar no exercício desse se ele apenas deu um número, a medida de DA? Ora. Quem que é DA? Vamos falar que esse ponto é o ponto A, por exemplo, esse ponto é o ponto B, esse ponto é o ponto C e aqui é o D. Tudo isso daqui, o DA vale 3. E foi o único número dado pelo exercício. Como é que eu vou concluir os outros números? Bom, uma característica específica, as medidas que a gente vai trabalhar nesse exercício são números inteiros. Ou seja, não pode ser qualquer número. Veja que ele restringiu bastante o seu universo, o que é uma excelente notícia. Não pode ser um número quebrado 2,2, 2,3, 2,4. E mais, ele não falou, mas obviamente tem que ser um número positivo, né? Porque não existe medida negativa. Então não é simplesmente um número inteiro, precisa ser um número natural. Fora isso, ele falou que AB, BC e CD formam nessa ordem uma progressão
aritmética. E ele falou que é nessa ordem, AB, BC e CD. Logo, agora eu vou usar aquela dica do professor Taif da aula de progressão aritmética. Ele fala que quando a PA tem 3 elementos, então a gente pode falar que o primeiro elemento é A menos a razão, o segundo elemento é A e o terceiro elemento é A mais a razão. Ou seja, a gente, em vez de colocar 3 incógnitas, a gente coloca 2. Sempre a gente vai querer reduzir as incógnitas, né? Então, se nessa ordem forma uma progressão aritmética, nós podemos dizer que o BC vale A, aqui vale A menos a razão e aqui vale A mais a razão. Legal, as coisas estão começando a clarear. Voltando aqui à explicação da circunferência inscrita, você já entendeu que se esse pedaço vale x, esse pedaço vale x também. Ora, ora, ora. Da mesma maneira, se esse pedaço aqui vale y, esse pedaço aqui vale y também. Veja que eu posso replicar o mesmo raciocínio desses dois triângulos congruentes nessa ponta aqui, né? E não preciso ficar desenhando os dois triângulos congruentes de novo. E se isso vale z, aqui vale z também. Esse pedaço tem a mesma medida desse pedaço aqui. E por final, nós podemos dizer também que se esse pedacinho aqui vale w, aqui vale w também. O problema também falou que o t é o ponto de tangência do lado dA. Então esse ponto aqui é o ponto t. O problema falou também que o TA é um número inteiro. Para satisfazer as condições do exercício, o x não pode ser 3, porque ele não pode ter a mesma medida de dA. Senão não teria dA, não teria td. Se não tem td, simplesmente esse ponto de tangência não existiria. Assim, o x não pode ser 3, beleza. Ah, mas o x poderia ser 2,5? Também não, porque o x pertence aos números inteiros. Logo, nos resta poucas opções. O x também não pode ser 0, pela mesma justificativa. Não existiria um quadrilátero com ponto de tangência aqui no t. Logo, só não resta duas opções. Ou o x é igual a 1, ou o x tem que ser igual a 2. É claro que não poderia ser um número negativo e também não pode ser um número maior do que 3. Se precisa ter uma medida e ele é garantidamente o valor entre 0 e 3, então pode ser 1 ou pode ser 2. Beleza, mas qual é o pulo do gato do exercício, galera? Vamos com calma. O segmento AD, ele mede x mais w, beleza? O segmento BC, vocês concordam que mede z mais y? O segmento CD mede z mais w. E o segmento AB mede x mais y. X, y, z, w. E aqui nós também temos x, y, z, w. Então o que eu estou percebendo? Se a gente somar AD com BC, vai ser exatamente igual ao CD mais AB. Em outras palavras, galera, 3 mais A, ele é igual a A mais R somado com A menos R. Ora, Unicamp, então você está querendo dizer categoricamente o mais R menos R vai embora e esse A vai embora com esse A, subtraindo os dois lados da equação por A, que o valor do A também é 3. Então nós podemos dizer que essa medida vale 3. E se esses lados estão numa PA e pertencem também aos conjuntos dos números inteiros, e a gente sabe que o A vale 3, logo não nos resta muita opção com relação aos outros dois lados, ou seja, poderia ser 2, 3 e 4, ou poderia ser 1, 3 e 5. Então nós estamos chegando a cada vez mais perto da resposta. Mas perceba que essa opção, ela é meio que um absurdo, porque se isso vale 3 e se essa medida vale 1, como o x é 1 ou 2, já não valeria por 2 e nem por 1. Entenda que o AB, ele precisa ser um valor maior do que 1, justamente porque o AB é x mais y, seja 1 ou seja 2, ele é um valor maior do que 1. Logo, essa opção aqui de baixo não convém. Teria que ser essa opção de cima, mas também não poderia ser o x igual a 2, porque se o AB ele é igual a 2, então o x, que é um pedaço de AB, teria que ser um valor menor do que 2. Então só não resta dizer que o x é um valor igual a 1. São esses valores que encaixam perfeitamente em todas as condições pré-estabelecidas no enunciado. Então, feita essa discussão, vamos colocar que o x aqui, portanto, vale igual a 1. Então, se isso vale 1, aqui vale 1 também. Como o AB é igual a 2, então, por consequência, nós sabemos que esse y é igual a 1, só para a gente ter uma informação mais completa e para ver se tudo está batendo. O z, portanto, tem que ser igual a 2, justamente porque tudo isso é 3, e se o y é 1, aqui tem que ser 2. Portanto, isso daqui vai ser igual a 2. Se aqui vale 3, aqui vale 1. O w também é igual a 2, aqui vale 2. Portanto, o CD, que é todo esse pedaço, vale 2 mais 2, que costuma dar 4. Assim, a única alternativa que são respeitadas todas as condições dadas pelo enunciado é a alternativa B aí da questão 19 da Unicamp 2022, da prova da primeira fase. Galerinha, essa é uma questão muito pura de geometria plana. É um assunto muito interessante, né? O teorema de Pitot, que a soma dos lados opostos são iguais, num quadrilátero que tem uma circunferência inscrita, e usando também a teoria dos conjuntos aqui, considerando que você está trabalhando com os números inteiros, é uma condição
de contorno a mais que você precisa levar em consideração para pensar nas equações. Uma equação não deve ser trabalhada apenas com os dados puramente numéricos. Às vezes, num exercício como esse, o enunciado vai restringir o conjunto dos números nos quais você deve trabalhar para se chegar no resultado final. Ou seja, esse tipo de questão exige bastante interpretação. Então, espero que vocês tenham gostado da questão, galera. Considere tornar-se membro do canal, porque assim você estará contribuindo diretamente com o projeto Canal Aulas ou Mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!